Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Estimados diáconos, queridos irmãos e irmãs, celebramos nesta Santa Liturgia o segundo domingo do tempo da Quaresma. E a Igreja nos apresenta neste domingo o mistério da transfiguração do Senhor. Portanto, a Igreja nos apresenta um mistério que é glorioso dentro de um tempo litúrgico que nos convida à austeridade, à penitência, à renovação espiritual através destas práticas que são muito próprias da Quaresma. E por que a Igreja ela nos propõe justamente um mistério glorioso, a transfiguração, dentro de um tempo que tem como característica a austeridade e a penitência? A Igreja o faz para que nós compreendamos que as práticas da Quaresma, elas não têm uma finalidade em si. Ou seja, aquilo que nos é proposto viver na Quaresma são um caminho, mas que tem como finalidade a glória, a vida eterna. Porque o mistério da transfiguração é exatamente como que uma espécie de antevisão, experimentar um pouco, contemplar um pouco daquilo que está reservado na glória eterna para nós. Eu costumo dizer que a transfiguração, o mistério da transfiguração, é como se nós estivéssemos diante de um grande portal, uma grande porta, que do outro lado dessa porta está a vida eterna, está Deus em sua plenitude, e esta porta, ela tivesse uma espécie de uma cortina espessa, que nos impede de ver o que está do outro lado. E o mistério da transfiguração é como se essa cortina se abrisse um pouquinho e nós pudéssemos, por esta fresta, por este pequeno espaço, nós pudéssemos olhar, observar e ver um pouquinho daquilo que é o céu. Porque é exatamente isso que acontece na transfiguração. Quando Jesus sobe o Monte Tabor, e nos diz o Evangelho, o seu rosto muda de aparência, a sua roupa começa a ficar branca e brilhante. O que significa a palavra transfigurar? Mudar de figura. Até ali, os apóstolos, eles estavam acostumados a olhar para Jesus e ver aquilo que é próprio da natureza humana, um homem, como eles mesmos, sem diferença, sem característica nenhuma diferente da natureza humana, ponto. Agora, quando Jesus se transfigura, quando ele muda de figura, ele deixa transparecer na natureza humana, no corpo de homem, ele deixa transparecer características que pertencem à natureza divina. Por isso transfigura, ele muda a figura, não é só mais a figura humana, mas também se sobressaem características da figura divina. E por isso eu lhes dizia, a transfiguração é como se eu abrisse, uma pequena fresta entre a terra e o céu, entre esta vida e a vida eterna, e nos mostrasse um pouquinho daquilo que é Deus, um pouquinho daquilo ao qual nós estamos destinados como filhos e filhas de Deus. E o Senhor então nos mostra, olha, compreendam isso, estamos num tempo de penitência, num tempo de austeridade, num tempo de renúncias, mas a finalidade não é isso, não se resume a isso, tem a finalidade da glória, tem a finalidade da vida eterna.
Compreendido isso, nos debruçamos mais especificamente sobre o Santo Evangelho. E a primeira característica, a primeira cena que eu gostaria de chamar a atenção é justamente esta visão que se tem após, é claro, o fato de Jesus ter modificado, transfigurado, mas a presença de dois homens, Moisés e Elias, que estavam ali conversando com Jesus. Por que Moisés e Elias? Porque é a lei e os profetas. Eles representam o Antigo Testamento. Eles representam a tradição da Torá. E aqui é interessante compreender isso porque, quando nós olhamos para o Evangelho como um todo, nós vemos que havia um grande embate entre Jesus e o grupo dos líderes religiosos judeus, porque eles não aceitavam de modo nenhum que Jesus era o Messias prometido, através justamente da lei dos profetas. Na mentalidade deles, para alguns ao menos, o Messias viria de maneira gloriosa, ostensiva, ele dominaria todos os reinos. Então, por exemplo, se fosse naquele momento, na mentalidade judaica, o Messias ia, desculpe usar essa palavra, mas ia literalmente esculachar com o Império Romano, e acabar com o Império Romano. E aí o que acontece? O Messias vem como um homem, um nazareno, que nasce e cresce numa carpintaria, numa cidade que tipo assim, não tem importância nenhuma em Israel. Mas quando Moisés e Elias estão ali, eles falam justamente sobre o quê? Eles falam sobre a morte de Jesus que ia acontecer em Jerusalém. O que ele iria sofrer em Jerusalém. São Lucas não especifica, mas Mateus chega a falar do modo, do sofrimento, da paixão que Jesus iria sofrer. Por que essa sinalização? É para mostrar para os discípulos recordar, na verdade, os discípulos, que essa realidade da paixão e morte de Jesus, ela foi colocada claramente pela lei e pelos profetas. Então aquilo que o próprio Jesus anunciava muitas vezes, porque se nós voltarmos um pouquinho antes, aqui nós estamos no capítulo 9 de São Lucas, se nós voltamos alguns versículos anteriores, Jesus tinha, antes de subir o Monte Tabor, ele tinha acabado de fazer um dos anúncios da paixão. Verdade vos digo, o Filho do Homem vai subir a Jerusalém, vai ser entregue pelos líderes religiosos, vai sofrer muito, vai morrer e ressuscitará. Então, a visão de Moisés e de Elias, ela vem corroborar, mostrar, olha, é isso mesmo, foi isso que nós falamos quando anunciávamos a vinda do Messias, quando falávamos da vinda do Senhor que viria para nos salvar. Citar aqui apenas 2 momentos, o cântico do servo sofredor, lá no capítulo 50, 51 de Isaías, ou as lamentações de Jeremias. Todos estes momentos mostram claramente aquilo que o Messias iria sofrer. E é interessante, o Senhor permite essa revelação justamente no momento onde também há glória, para mostrar, olha, isso aqui que eu irei viver será momentâneo. A paixão será um momento, a morte terá um momento, mas não terá a palavra final. Porque o final de tudo isso será com a morte sendo vencida, será com a ressurreição, será com a Páscoa, ou seja, será com a vida
nova. Um segundo ponto do Evangelho é que, nos diz São Lucas, que Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Enquanto estes homens iam se afastando, Pedro disse: Mestre, é bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. E conclui São Lucas: Pedro não sabia o que estava dizendo. Aqui um detalhe interessante. Jesus, ele sobe o Monte Tabor, levando dos 12 apenas 3, Pedro, Tiago e João. Qual é outro momento do Evangelho onde Jesus também destaca estes mesmos 3 apóstolos para irem com ele? Qual é o momento, gente? O Jardim das Oliveiras, a agonia de Jesus. E vejamos que interessante, Jesus, no cenáculo, instituiu a Eucaristia, aí foi para o Jardim das Oliveiras, aí destacou esses 3 e foi um pouco mais à frente, e depois mandou esses 3 esperar ali, que ele ia um pouquinho mais à frente para rezar. Quando Jesus volta, o que Pedro, Tiago e João estão fazendo? Dormindo. Nos 2 momentos, o sono vence os apóstolos. Não vamos olhar aqui apenas para o aspecto fisiológico, dormiu mesmo, mas no sentido espiritual. A sonolência, a letargia espiritual. O Senhor nos chama a atenção, olha, cuidado para não cair nesta letargia no momento onde o Senhor deseja conceder a graça de contemplar o mistério dele. Porque nos 2 momentos que o Senhor deu a eles essa oportunidade, eles perderam. Tanto no momento da glória do Tabor, como no momento da dor e da agonia ali no Jardim das Oliveiras. Isso nos chama a atenção para termos cuidado com esta letargia, com este sono espiritual. E eu diria que esta letargia, este sono espiritual, tem nos atingido profundamente. E o teste para isso foi o que nós vivemos em relação à pandemia. Porque muita gente, para Deus e para a igreja, adormeceu, aproveitou a desculpa da coberta quentinha, tem a desculpa da pandemia, e é por aqui mesmo que eu vou ficar. Cuidado com o sono espiritual. Cuidado, porque há muitos que estão adormecidos, entorpecidos por ideias, ideologias, pela preguiça, e assim vai, e estão deixando de contemplar aquilo que Deus está revelando, o que está acontecendo, porque não há nada que o Senhor permita que aconteça, que Ele não queira nos falar algo. Quando Pedro, ele se acorda e vê aquela cena da transfiguração, ele logo vai, não, vamos fazer 3 tendas, vamos ficar aqui, e São Lucas encerra dizendo, Pedro não sabia o que estava dizendo. Vou usar aqui uma comparação para a gente entender. Quem nunca tinha um compromisso logo cedo, colocou o despertador e perdeu a hora? E o que acontece geralmente com a gente, quando isso acontece? Quando a gente acorda, é aquele susto, é um pulo da cama, é um desespero, e vai roupa virada do avesso, e é um monte de coisa atravessada. Quando a gente desperta assim do nada, a gente se atrapalha, não é assim? Foi o que aconteceu com Pedro. Agora vamos transferir isso para a questão espiritual. Se nós estamos, muitas vezes, nos deixando envolver por este sono, por esta letargia, se nós não reagimos a isso, pode ser
que ao despertar diante do mistério do Senhor, diante daquilo que Ele está querendo nos dizer, diante daquilo que Ele está querendo nos mostrar, pode ser que nós reajamos assim, colocando a roupa do avesso, não sabendo o que fazer, perdidos. O que eu faço com isso que o Senhor está me dizendo? Qual é a atitude que eu tomo? O que é que eu preciso fazer? Então nós vemos como de fato nos deixar levar pela essa letargia espiritual é algo que de fato nos traz um prejuízo muito grande em relação à vida espiritual, em relação a um seguimento firme e verdadeiro do Senhor. E por último, depois de tudo que eles contemplaram, depois da nuvem gloriosa que desce e que fala de Jesus como o Filho escolhido, nos encerra o Evangelho, São Lucas, dizendo que os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Eu diria que aqui são duas coisas, dois pontos que o Senhor nos fala. Primeiro, quem contempla o mistério de Deus precisa aprender a acolher isso no coração, a meditar, a rezar, para compreender mais profundamente o que o Senhor está dizendo. Porque talvez muitas vezes a gente contemple aquilo que o Senhor realiza diante dos nossos olhos, e a gente quer logo sair falando. Eu não estou falando de uma má intenção, às vezes quer sair falando porque quer testemunhar, porque está alegre, mas nem sempre a gente consegue ser compreensivo. Vamos imaginar que eles tivessem, quando desceram da montanha, já começassem a falar para os outros que ficaram lá embaixo. Iam dizer que eles tinham ficado malucos. Da onde que Jesus ficou com o rosto como ficou? Da onde que eles estavam vendo Moisés e Elias? Como assim Deus falou? Mas no momento certo eles falaram. Mas principalmente, o segundo benefício de aprendermos a guardar um certo silêncio diante do mistério. Porque o que aconteceu diante deles foi um mistério. Mistério é aquilo que nós vemos, que nós ouvimos, que nós acolhemos, mas que nós não necessariamente conseguimos, com a nossa linguagem, descrever. E por isso nós somos chamados não a simplesmente querer compreender com um raciocínio humano, mas nós somos chamados a contemplar, porque é na contemplação que aquilo vai se revelando, que aquilo vai se encaixando e nos mostrando o que o Senhor quer nos dizer. E como é benéfico e como é importante a nós que nos coloquemos nesta atitude de contemplar em silêncio. Um grande exemplo de alguém que soube fazer isto foi a Virgem Maria. Quantas coisas disseram para ela, quantas coisas ela viu. Quando os pastores lá em Belém falaram as maravilhas que os anjos tinham anunciado, o que nos diz São Lucas? Maria guardava tudo no seu coração. Quando perderam o menino Jesus no templo aos 12 anos, e encontraram ele depois, e questionaram por que ele tinha ficado lá, ele, olha, vocês não sabem que eu tinha que estar na casa do meu pai? O que diz São Lucas? A Virgem Maria, no entanto, guardava tudo em seu coração. Quando eles apresentaram o menino Jesus no templo, e o Simeão, falou aquela série de coisas e disse, olha, e quanto a ti, indicando a Virgem Maria, uma espada de dor transpassará a tua alma. A Virgem Maria não compreendia, mas guardava tudo em seu coração. E eu creio que há uma cena do Evangelho
que nos mostra como esta atitude da Virgem Maria, ela produziu um fruto espiritual na alma da Virgem Maria. Quando São João, ao narrar a paixão do Senhor, nos diz que estava de pé junto à cruz a Virgem Maria, sua mãe. Porque eu lhes pergunto, qual é a mãe que suportaria de pé um sofrimento como o que Jesus estava passando se fosse o seu filho? Qual é a mãe que suportaria de pé? Qual é a mãe que não eu não sei, morreria ali, perderia todas as suas forças, mas a Virgem Maria estava de pé. E eu compreendo que ela estava de pé, não porque, é claro, era a mãe de Deus, é imaculada, é santa, é graça do Espírito Santo, mas há um elemento. Tudo aquilo que ela tinha contemplado ali, até ali, ela tinha colocado no seu coração e meditado. Então, quando ela contemplou, quando ela se deparou com aquela cena da crucifixão do seu filho, ela compreendeu, através de tudo que ela trazia para o coração e meditava, que apesar da dor, apesar do sofrimento, aquilo ali tudo estava ocorrendo dentro dos desígnios de Deus. E era isso que a amparava, era isso que a mantinha de pé. E é isso, meus irmãos e irmãs, que nós somos chamados a viver. Quando nós aprendemos a contemplar os sinais, os gestos, os mistérios de Deus que vão se revelando aqui e ali na nossa vida, quando vierem as provações, quando vierem as lutas, quando vierem as dificuldades, nós teremos uma memória espiritual que nos dirá, mas o Senhor já te falou disso, lembra? Compreenda que isso está dentro do caminho dele. Porque o que manteve a Virgem Maria de pé, não foi só saber que a cruz era uma certeza, mas que a cruz era uma passagem, que não terminava ali, que o seu filho venceria aquilo ali. E acolher e meditar os mistérios de Deus na nossa vida, no silêncio, ruminar no silêncio, é trazer para dentro da nossa alma esta fé, esta esperança. Eu hoje passo pela cruz, eu hoje passo pelo sofrimento, eu hoje passo pela luta, mas eles não terão a palavra final. Quem tem a palavra final é a vida. Quem tem a palavra final é Deus. Quem tem a palavra final é a vida eterna. Então, meus irmãos e irmãs, que nós hoje, diante deste santo evangelho, em primeiro lugar, possamos permanecer com os nossos olhos bem abertos. Não nos deixemos levar pela letargia, pelo sono espiritual, mas mantenhamos a nossa alma vigilante diante dos mistérios do Senhor. E contemplando esse mistério, possamos também nós meditá-lo em nosso coração, em nossa alma, no nosso silêncio, no nosso interior, para que assim alimentemos a esperança da vida nova, da vida eterna, da qual o Senhor vem nos falar hoje, e a qual o Senhor deseja nos conceder um dia.